Olá, bem-vindo à MP Church. Meu nome é Max Souza, pastor dessa linda igreja, pela graça e misericórdia do Senhor. Que bom que você está conosco hoje, ao vivo, e vocês que estarão nos assistindo mais tarde, muito bem-vindo. Voltamos novamente a essas medidas de restrições e cuidado com o Covid-19, com isso nossos cultos voltam a ser online, embora eu tenha algumas pessoas que estão aqui presentes para me ajudar nesse culto. Quero agradecer vocês que estão conosco nesse dia muito importante. Como foi dito ainda há pouco nos nossos anúncios, eu sei que mais tarde essa mensagem editada é trazida para você aqui no YouTube. Você não tem então acesso, quando está no YouTube, às informações, aos anúncios do culto ao vivo. Mas hoje, nesses dias tão importantes que estamos vivendo, estamos começando uma série muito especial na nossa igreja. O primeiro domingo do mês de dezembro, e sempre no mês de dezembro a gente gosta de preparar-nos para o Natal. E esse ano, pelo que eu estou vendo, vai ser um Natal muito atípico, porque na área que estamos vivendo, algumas pessoas nos acompanham do Brasil, Portugal, Angola, não tem talvez essa informação. Nós estamos vivendo realmente um período de várias restrições, e dentre elas a impossibilidade de estarmos presenciais em nossos cultos. E tínhamos já nos preparado para estar com os irmãos aqui presentes, devido a algumas normas que tinham sido relaxadas durante esses meses de novembro. E aí, o mês de dezembro nos surpreende que os casos continuam a subir de Covid-19, e com isso a gente voltou a praticamente estaca zero. Mas Deus está no controle, a gente sabe todas essas coisas, está no controle de Deus e nada lhe foge do controle. Então, muito obrigado você que tem nos apoiado aí através desses cultos online, desses momentos tão atípicos que estamos vivendo. Falando de Natal, eu amo muito essa época do ano, como a maioria das pessoas não. Eu sei que algumas pessoas não gostam, como naquele filme, bem relatado, The Grinch, que não gostava de Natal. Algumas pessoas não gostam dessa época do ano. Eu amo, acho que para mim é uma das épocas mais charmosas, mais bonitas, principalmente para nós que vivemos aqui na América do Norte. Nessa época do ano somos contemplados com um frio, alguns eu sei que não gostam, mas eu amo frio, um frio atípico, porque não tem neve, mas é um frio bem interessante, bem intenso. Para aqueles que estão no Brasil, eu acredito que se vocês viessem aqui, iam realmente se sentir congelados. Mas é uma época que você pode se vestir um pouco melhor, é um charme que há, a beleza das flores caindo, das plantas se modificando com o fim do outono, início do inverno, é muito lindo. E além de tudo, claro, as decorações nas casas, que é bem comum aqui na América do Norte, nessa região que a gente vive. E a gente sempre gosta de passear e andar com o carro com as meninas e observar as casas enfeitadas. E eu acho que porque esse ano as pessoas estão tendo muito tempo, as casas estão bem enfeitadas. Dá uma voltinha na sua vizinhança que você vai ver, as pessoas tiraram realmente tempo porque precisam de extravasar um pouco do estresse que estão vivendo com tudo isso. E graças a Deus enfeitaram bem as suas casas, existem várias casas enfeitadas e isso é muito bom. Isso traz um pouco de alegria e ânimo e esperança num momento tão difícil como esse que estamos atravessando. E, tendo dito isso, eu gosto também das comidas. Quantos gostam da comida? Alguns presentes que gostam das comidas dessa época do ano, Algumas comidas são típicas, Pastor Paulo falou no primeiro culto dos cafés que surgem nessa época do ano. Desde o Thanksgiving já vem surgindo. Alguns não gostam, eu sei, do que tem sabor de abóbora, eu amo, acho magníficos os cafés e os sabores que surgem de peppermint. Eu amo muito ir no Starbucks e pedir um peppermint mocha. Quantos deram água na boca agora, de vontade de sair daqui e tomar um. Então eu amo realmente tudo isso, as festas e, claro, os preparativos. Como a gente está vivendo um ano atípico, eu não sei como serão as festas familiares, os encontros. Pelo que eu tenho ouvido falar, vai ser restringido, vai ser proibido, e eu não sei como as famílias vão fazer esse ano. Eu oro para que você realmente esteja firme no Senhor, como essa mensagem hoje vai nos trazer essa esperança, e não se abale, porque sabemos que temos um Deus que entende as nossas dores e as nossas fraquezas. Mas essa época do ano é muito mais do que tudo isso, muito mais do que festas, enfeites, presentes, decorações, alguns que gostam e podem, os amigos secretos. E deixa eu parar aqui para o pastor Paulo tirar uma foto bonita também, que sempre sai feio.
Desculpa. Então, Deus sabe que a gente gosta de tudo isso, que a gente gosta de presente, que a gente gosta de festa. E não é à toa que Ele nos preparou o melhor de todos os presentes. Porque Deus sabe que a gente gosta de festa, que a gente gosta de presente, Ele nos preparou o melhor de todos os presentes. E esse presente não nos foi entregue numa árvore, como de costume, ou como eu compartilhava com minhas filhas, que achou bem interessante o costume que tínhamos no Brasil, quando criança, de deixar o presente debaixo da cama. Quantos de vocês receberam um presente debaixo da cama, né? É muito bom. Não tínhamos árvores, não era comum árvores na nossa cultura no Brasil, mas tínhamos ali os presentes colocados debaixo da cama, na noite que antecedia o Natal. E, claro, Deus sabe disso, então Ele preparou um presente para nós, que não foi colocado numa árvore, que não foi colocado naquela meia, na lareira. Nós que vivemos aqui temos lareiras, e também não foi. Mas nos foi entregue numa manjedoura. É por isso que essa série é tão importante para nós, e vamos tentar cobrir em 2 semanas, nos preparando para o Natal, de uma série chamada Da Manjedoura à Majestade. Porque foi ali, naquela manjedoura, onde tudo começou. A manjedoura foi em inglês é wrapped, né? o papel que cobriu, que embrulhou o presente para nós. Foi ali, na manjedoura, que esse presente que estava personificado em uma criança que recebeu o nome de Jesus nos foi entregue. Foi ali, naquele dia, naquela manjedoura, que o mundo tomou conhecimento do maior de todos os presentes. Essa série vai nos preparar até o Natal. Hoje nós especificamente vamos falar da humanidade de Jesus e da importância dessa humanidade. Semana que vem vamos cobrir a deidade de Jesus, o fato de, embora Ele ser homem, ter vindo ao mundo como homem, Ele era Deus. E concluirmos então no dia do nosso culto de celebração de Natal, dia 20, às 6h30 da tarde, para vocês que estarão nos assistindo ao vivo, aqui na nossa igreja. Quando o apóstolo João, um dos discípulos de Jesus, referindo-se a Jesus e da importância da sua vinda, falando um pouco dessa mistura de um homem e Deus, da deidade de Cristo e da humanidade de Cristo, no seu evangelho, que é totalmente atípico, é totalmente diferente de todos os outros evangélicos. Nós sabemos que temos, pelo menos na Bíblia, existem outros evangelhos, mas que foram inseridos na Bíblia como inspirados por Deus, como canônicos. São 4 evangelhos, sendo 3 deles sinópticos ou semelhantes, e o evangelho de João totalmente atípico, totalmente diferente, totalmente único. E na sua expressão de quem Jesus é, diferente dos outros, que falava da genealogia, que falava do passado físico de Jesus, João volta, inspirado pelo Espírito Santo, lá no mundo que nós não conhecemos, lá num tempo que nós não conseguimos jamais imaginar. João vai no princípio eterno. E João, quando refere-se a Jesus, no capítulo 1, já no verso 1 do seu evangelho, diz, e eu tenho projetado para vocês, no princípio era aquele que é a palavra, em outras traduções, o Logos. E ele estava com Deus, e ele era Deus. Olha como João inicia essa carta dizendo, olha, eu vou falar de alguém que não existe alguém como ele, eu vou apresentar uma pessoa que é única, que nunca existiu ninguém como ele, porque ele é o próprio Deus. Ele não estava ali com Deus, simplesmente assistindo toda a criação. Ele era o próprio Deus. Ele é a divindade personificada para nós. No verso 14 desse mesmo capítulo, João coloca, aquele que é a palavra tornou-se carne, ou seja, tornou-se matéria, tornou-se um ser humano como eu e você, e viveu entre nós. E essa expressão é muito importante, porque muitas pessoas naqueles dias acreditavam que Jesus não poderia ser 100% humano, possivelmente um fantasma. E João estava combatendo essa heresia, estava combatendo essa mentira, disse não, ele viveu, ele era de carne e osso, ele habitou entre nós. E aí ele diz de forma muito linda, colocando essa deidade, essa humanidade de Jesus junto, embora ele era carne, embora ele viveu conosco, vimos a sua glória,
como a do unigênio vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a glória aqui é uma representação clara da divindade de Cristo. Embora ele era 100% homem, ele também era 100% Deus. E então a humanidade de Jesus se refere a essa realidade de que em sua encarnação, e isso é muito importante, porque não teríamos como celebrar uma Páscoa, ou que celebramos ainda há pouco, para aqueles que estavam assistindo ao vivo, não você que está assistindo agora no YouTube editado, hoje na nossa igreja fizemos, como de costume, todo o primeiro domingo do mês, a ceia. E a ceia é uma representação da morte redentora de Jesus na cruz. E nós não teríamos do que celebrar, não teríamos como chegar a Deus se não fosse através da morte. Mas não existiria a morte se Jesus um dia não tivesse encarnado. Então, o Filho de Deus corporificou a natureza humana, tomou uma forma humana e viveu aqui entre nós, é o que João diz no capítulo 1, verso 14. E como ser humano, ele experimentou todas as coisas referentes à vida humana, começando pelo nascimento, e por isso essa série que nos fala da manjedoura é tão importante. Eu não sei se você consegue imaginar, e se você já foi pai um dia, mãe, você sabe disso, mas a dificuldade que é para uma criança vir ao mundo. Uma criança é totalmente dependente. Eu conversava com o pastor Paulo, quando a gente desenvolve a mensagem, a gente desenvolve junto, e eu disse para ele, olha, você tem um benefício muito bom nesse momento, que você tem um bebê recém-nascido em casa. E boy ainda, né? Porque boy dá mais trabalho que menina, e ele já está descobrindo isso. É mais manhoso, chora mais, come mais, e todos os detalhes que homem dá mais trabalho. Quantos concordam comigo? Dá um amém bem alto. Escreve aí amém. Homem dá muito mais trabalho. Mulheres, vocês são fenomenais. Não é à toa que Deus me abençoou com 2 filhas. Glória a Deus por isso. Deus, o Criador de todas as coisas, se sujeitando à criação. Será que você consegue imaginar isso? A dependência que é uma criança, a dependência que ela tem, principalmente quando nos seus primeiros meses, imagine Jesus naquela manjedoura, e você que conhece a Bíblia, ama a Bíblia, sabe da história, da perseguição que foi. Jesus não tinha como se defender. Ele dependeu dos seus pais, ele dependeu das pessoas que os receberam, dependeu dos aposentos que lhes foram dados, e Jesus ali na sua total humanidade, pequeno, indefeso, frágil. Dá para imaginar alguém todo poderoso, o Criador de todas as coisas, nessa situação de fragilidade, de indefesa? Como disse Jesus em um momento já adulto, se ele quisesse, ele poderia pedir a Deus, ao Pai, e esse lhe enviaria centenas de anjos para o proteger. Mas quando o bebê, embora ele estava ali, ainda 100% divino, ele não tinha como fazer esse pedido. Ele se colocou completamente como ser humano em todos os estágios. Ao desenvolver essa mensagem, eu pensava, Jesus poderia muito bem, como Melquisedeque, aparecer sem origem de pais, mães, filhos, simplesmente um adulto caminhando no meio da Palestina naqueles dias, e ninguém saber da sua origem, e possivelmente se tornar ali o Salvador, dizendo, olha, eu também sou da linhagem de Davi, dar alguns nomes, e não passar por esse processo de ser um bebê. Ele poderia ter escolhido isso. Dava alguns nomes, ou sumido do mapa e aparecer adulto, e a gente, sem dúvida, saberia que ele era homem, porque haveria sinais que ele era 100% homem, mas não, ele escolheu passar por todos os processos, e isso vai ser muito importante para essa mensagem de hoje, que introduz essa série. Por que ele fez isso? Que amor é esse? Essa pergunta que eu levanto então hoje como início dessa série, por que a humanidade de Jesus é tão importante para nós? Eu quero sugerir para vocês 3 coisas, sendo que 2 delas eu vou ser bem rápido, porque o tempo não nos permite aprofundar mais. Mas a primeira dela, porque sendo Jesus ser humano, um humano como eu e você, ele foi o sacrifício perfeito. Como eu disse, muitos durante a história tentaram dizer que Jesus não era 100% homem, que ele era uma espécie de fantasma, que ele não, jamais Deus poderia se tornar carne, porque a carne, a matéria é ruim. Isso foi motivo de muita discussão teológica, de heresias que surgiram,
E claro, Deus, sabendo de tudo isso, já preparou os escritores, preparou detalhes que estariam na Bíblia, que desfaziam totalmente essa aberração. Jesus sim era 100% Deus. E isso é importante porque, sendo ele 100% humano, porque sendo ele 100% humano, ele pôde se tornar o sacrifício perfeito. Eu não tenho tempo, como eu disse, de desenvolver tudo isso. Teríamos que ir para o livro de Levítico, para o livro de Deuteronômios e falar um pouco dos sacrifícios que eram feitos por causa do pecado, sacrifícios esses que eram anualmente trazidos através de animais, mas todos eles temporais, todos eles aspergiam temporariamente o pecado e constantemente eram feitos sacrifícios. E, como nós sabemos, um dia um sacrifício perfeito foi entregue por todos os pecadores. Porque assim como diz no livro de Romanos, por um só homem entrou o pecado no mundo. E eu me lembro quando eu me converti, uma das questões que da teologia mais me intrigavam era, e se você se identifica comigo, escreva aí, eu falei assim, eu não tenho culpa de Adão ter pecado. Foi ele que pecou. Eu não estava lá, não fui eu que escolhi. Esse negócio de ouvir a esposa de vez em quando dá problema. Ele ouviu o problema dele, não foi eu. E eu dizia isso. E eu pensava, bem, eu estou me justificando perante Deus com essa minha estúpida resposta. Mas com o tempo, quando eu fui inserido na teologia, eu descobri como Deus é justo. Porque por meio de um homem entrou o pecado no mundo, por meio de um homem todos estão condenados, por meio de um homem todos estão afastados de Deus. E nós não estávamos lá para escolher, Ele escolheu e nos afetou. Mas como Deus é justo, o segundo Adão, como diz Romanos, Jesus, um novo homem sem pecado, com os mesmos poderes de escolha que o primeiro teve, veio e obedeceu a Deus na risca. E se sacrificou por nós. Eu não estava lá, mas eu sou beneficiado desse favor de Deus, porque Deus é justo. Você não precisa de carregar o peso do pecado sobre você, Jesus levou naquela cruz. E Ele levou porque Ele era também 100% humano. Tinha que haver uma outra vinda de um homem feito por Deus, sem pecado, como Adão era sem pecado, como Eva era sem pecado. E capaz de escolher e trazer agora uma nova descendência, uma nova raiz, uma nova linhagem de seres humanos, agora não mais pecadores, mas perdoados pelo sangue inocente de Jesus. Então Jesus se tornou esse homem para cobrir esse lugar, para fechar essa lacuna. E é por isso que João Batista, quando ouviu, apontou para ele, mostrando para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus agora era aquele único capaz de limpar essa linhagem do homem contaminada pelo pecado, e a sua humanidade é chave, porque se ele não fosse 100% humano, ele não poderia cumprir esse papel. E não só humano, um humano sem pecado, como Adão e Eva foram no início. Porque todos os demais, se quisessem fazer isso, estariam morrendo pelos seus próprios pecados, mas não pelo pecado de toda a humanidade. Eu não tenho tempo de mostrar, mas como é que eu sei que Jesus era 100% humano? Existem inúmeras referências na Bíblia que mostram que ele era 100% humano. A Bíblia vai mostrar que ele teve fome, que ele teve sede, que são características claras de seres humanos. Diz que ele se sentiu cansado, diz que ele se sentiu irado, diz que ele foi tentado, diz que ele chorou. A Bíblia relata que ele sangrou, a Bíblia relata que ele morreu. E todas essas características são características de um ser humano como eu e você, não de um fantasma, não de um ser especial, como muitos tentaram dizer no início. Jesus, sendo 100% humano como ele era, ele pôde ser o sacrifício perfeito. E não só isso, a importância da sua humanidade também é relevante para nós, porque, sendo Jesus humano e também Deus, ele pôde apresentar a Deus de uma maneira totalmente nova. Lembre-se, queridos, que antes de Jesus, ninguém jamais tinha visto Deus. Houve tentativas de se ver Deus. Moisés tentou ver a Deus, implorou para ver a Deus, ele até falava com Deus face a face, mas ele nunca tinha visto a expressão física de Deus.
E é muito diferente quando você fala com uma pessoa e nunca a viu pessoalmente, e talvez na tecnologia do mundo de hoje é mais complicado isso, mas eu me lembro de uns anos atrás, vocês que são mais de idade vão se lembrar disso, que você falava muito nos orelhões da vida. Eu achei um orelhão no Brasil na minha viagem lá, até tirei uma foto com ele, porque aquilo é um marco, né? E eu me lembro de falar com pessoas por telefone, pelo orelhão, que é um telefone público que era instalado pela cidade, e nunca ver a face da pessoa, e nunca realmente, dá para conversar, dá, mas não é a mesma coisa. Quando você vê a face de uma pessoa, quando você conversa com ela olhando nos olhos, é algo diferente, o relacionamento muda. E Jesus fez com que isso fosse possível. Ele trouxe um Deus que ninguém jamais viu e o apresentou. João também, colocando no mesmo capítulo 1, verso 18 do seu evangelho, diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, se referindo a Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ou seja, Jesus, sendo humano e Deus, pôde fazer algo que ninguém poderia fazer, que é apresentar a Deus de uma forma totalmente nova. E é por isso, quando Ele apresenta, e eu acho lindo como Deus está fazendo essas séries. Nós terminamos agora na nossa igreja uma série falando de quem Deus é e os seus nomes. E dentro dos nomes de Deus, um dos nomes mais relevantes para nós é Yeshua, Jesus, o Senhor salva. Jesus apresentou a Deus de uma forma nova, e não só isso, Ele diz que Ele também é o nosso Pai. E a palavra que Jesus usa é a palavra que nós, no português, utilizamos como a mais íntima relacionamento de pai e filho, que é papai, é daddy em inglês, que no hebraico é Abba. E eu, quando estive em Israel, me lembro de uma criancinha correndo pelos corredores do hotel, Abba, 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 chamando, e eu achei aquilo tão lindo, porque assim Jesus me ensinou a me relacionar com Deus, de forma íntima, pessoal, e só Ele poderia fazer isso. Eu não tenho tempo de mostrar para vocês, mas em João capítulo 14, verso 8 e 9, quando Filipe, um dos discípulos, disse para Jesus: Jesus, me apresente a Deus, que isso me basta, deixa eu ver. Eu pude ver ali no coração de Filipe, o coração de Moisés: Deus, eu te amo, eu tenho falado contigo, mas eu quero te ver face a face. E Jesus disse para ele: Filipe, tenho estado há tanto tempo com você, como assim me pedes para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Amém? Jesus então pôde apresentar a Deus de uma forma totalmente nova. Mas a terceira razão que eu escolhi hoje falar por que a humanidade de Jesus é importante, para mim é uma das mais, e claro que as outras são importantes e principais, mas essa para mim é muito especial para nós. Porque sendo Jesus humano, Ele pode se compadecer de nós. Eu agora vou sair do livro do Evangelho de João e vou para o livro de Hebreus, que a gente não sabe o escritor, pastor Fernando cria que era uma escritora, possivelmente Priscila, por causa das características do livro. Eu tendo a acreditar que sim, é possível. A mulher escreve muito bem e esse livro foi muito bem escrito. E no livro de Hebreus, o escritor ou escritora, nesse caso, como eu tenho dito, trouxe para nós como foi importante a humanidade de Jesus e como essa humanidade trouxe para nós um novo modelo de nos relacionarmos com Deus. No capítulo 4, verso 14, eu vou ser bem rápido agora, ela diz, vamos citar então como se fosse Priscila: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, façamos o seguinte: retenhamos firmemente a nossa confissão. Para você entender esse texto, você tem que entender como as pessoas se relacionavam com Deus naqueles dias. O sacerdote, o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, era um representante entre Deus e os homens. Ninguém poderia chegar a Deus, ninguém podia se aproximar a Deus sem que houvesse a intercessão ou essa ligação desse sacerdote escolhido por Deus, separado por Deus, para chegar até Ele. Então era comum naquela época, quando você queria apresentar uma oferta a Deus, quando você queria chegar até Deus, que você fizesse uso de um sacerdote. E o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal,
apresentava para a nação um sacrifício anual. E nós temos ali no livro, né, nos evangelhos, o pai de João Batista como um sumo sacerdote entrando na presença de Deus, e naquela época eles entravam amarrados pela cintura, com sinos balançando sobre as suas vestes, porque se parasse de ouvir os sinos, se as pessoas percebessem que o sino parou, significava que Deus não recebeu aquele sacrifício, que o sacerdote foi fulminado, que ele morreu na presença de Deus, e ninguém ousaria entrar naquele lugar especial, no lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a arca do Senhor. Era algo muito sério. E esse sumo sacerdote, então, representava, né, essa aliança entre o homem e Deus. Mas nós hoje, como diz aqui o escritor, não temos um sumo sacerdote que entra anualmente na presença de Deus, que leva um sangue de animal aspergido sobre a arca para ver se vai ser aceito. Nós temos um sumo sacerdote que não entra, ele já está, como diz aqui, vemos que temos um sumo sacerdote que penetrou nos céus, ele está lá. Queridos, isso é muito importante, porque hoje no céu há uma representação física, humana, de mim e de você. Nós temos perante Deus alguém como eu e você. Quando toda a criação, quando todas as pessoas que estão ali na presença de Deus, seres que quando João Batista descreve, são fora do comum para nós temos uma imagem humana, nós temos o próprio ser humano representado por Jesus Cristo, e não levando sangue de animais, mas levando o seu próprio sangue. Sabe, Jesus personificou tudo o que nós precisávamos para Deus. É por isso que quando João vê os céus, o trono do Senhor, e pergunta quem poderá abrir os selos que estão na mão daquele que está no trono, alguém grita: eis ali o leão da tribo de Judá. E ele olhou e viu um cordeiro. Ele ao mesmo tempo é leão, ao mesmo tempo ele é cordeiro, ao mesmo tempo ele é o sacerdote, ao mesmo tempo ele é o sacrifício. Ele é tudo que a gente precisava na presença de Deus. E o escritor está tentando dizer para nós: olha, fique firme na sua fé, porque hoje no céu há um representante como nós. Ele está lá. E nós temos que ficar firmes, professar a nossa fé, não nos afastar dele. No verso seguinte, do capítulo 4, ele diz: porque não temos então agora um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Preste atenção, ele fala assim: olha, esse que está lá compadece de você porque ele é como você, mas, porém, um que como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Uau, que maravilhoso isso. Ele falou: olha, vamos ficar firmes na nossa fé, porque hoje nos céus há alguém como eu e você, que foi o sacrifício e é o próprio sacerdote. Podemos ficar firmes porque ele pode se compadecer de quê? Das nossas fraquezas. Eu acho que uma das belezas da humanidade de Cristo é que agora você tem Deus sentindo verdadeiramente em si, na sua carne, as dificuldades que o pecado nos traz, a tentação como ela é terrível. Verso 16, ele diz: cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O escritor está nos dizendo: olha, um dos grandes benefícios da humanidade de Cristo é que agora a gente tem um representante nos céus, como eu e você, que te entende, que se compadece de você, que te representa, porque ele é como você, exatamente como você. Às vezes a gente conversa com pessoas e fala assim: pastor, é difícil, eu não consigo. E eu olho para eles e sempre digo: olhe para Jesus, e se ele conseguiu, você também vai conseguir. Em conclusão dessa mensagem, eu quero trazer para você da importância da humanidade de Jesus. Como eu disse, porque ele é humano, ele pôde se tornar o sacrifício perfeito. Porque ele é humano, ele pôde apresentar a Deus de forma única e peculiar, porque ele também era o próprio Deus. E como ser humano, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Jesus fez de tudo, e eu quero que isso fique no seu coração, de tudo para nos aproximar de Deus. É por isso que a Bíblia diz que no dia que Jesus disse naquela cruz: está consumado, este lugar impenetrável, esse lugar que era inacessível a qualquer ser humano,
Se você conhece um pouco as repartições do templo, havia o pátio, havia o lugar santíssimo e havia o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus, era impenetrável. Só um podia entrar lá uma vez por ano. Mas a história nos mostra que quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, Deus rasgou o véu e disse, pode entrar. Porque agora o que nos separava, que era o pecado, foi totalmente abolido através do sacrifício perfeito. Jesus fez de tudo então, tudo, não há nada para ser feito, para tirar essa separação que havia entre nós e Deus. A humanidade de Jesus é importante porque a promessa tinha sido dada milhares de anos antes. Quando Eva pecou, Deus já disse, da sua semente virá aquele que pisará a sua cabeça, da serpente. Você lhe ferirá o calcanhar, mas ela vai te esmagar a cabeça. E aquilo já era o que nós chamamos na teologia de um pré-evangelho. Era a promessa de que um dia, da semente da mulher, ele não diz da semente de vocês, ele diz da mulher, porque Jesus seria santo, Jesus não viria da concepção daqueles dois seres que eram pecaminosos, pecadores, e portanto, se nascesse da união de Adão e Eva, seria um pecador. Jesus foi gerado em santidade pelo Espírito Santo, e essa história que nós vamos contar no Natal fala disso. O anúncio da vinda de Jesus é algo único, não tinha como ser diferente, porque ele tinha que ser sem pecado. E ele fez isso para nos unir a Deus, para a gente estar próximo de Deus, para nos aproximar de Deus. Então a gente tem que fazer de tudo para estar próximo de Deus. Não permitir que nada nos afaste de Deus. O escritor de Hebreus, a gente leu rápido, eu vou voltar rapidinho no texto, só para você ver. Fala assim, olha, existem dois perigos de nos afastarmos de Deus. E eu escrevi algo aqui que essa semana mexeu comigo, porque dentro desse contexto que estamos vivendo de Covid, e sendo sensível a todos os grupos de risco que existe, eu sei que existe, essa doença é séria para alguns grupos, e eu oro que você, a sua família, alguém que está nesse grupo de risco, não seja contaminado por esse vírus em nome de Jesus. Isso é sério, isso não é brincadeira. Não podemos destratar uma questão que está tirando milhares de vidas, e existem esses grupos de risco. Mas Deus colocou algo no meu coração, que existe um grupo de risco muito mais sério agora. É o grupo que estão se distanciando de Deus. Esse grupo está correndo muito mais risco do que qualquer outro grupo de risco do Covid. E há pessoas que estão se distanciando de Deus nesses dias, da sua palavra, da oração, e tudo que Jesus fez para nos aproximar de Deus, todo esse plano da salvação, desde a encarnação, está sendo deixado de lado, e a gente sabe por quê. No livro fala por quê. Jesus passou por isso também, que é o quê? As tentações. As tentações nos afastam de Deus. Uma vez eu ouvi de um amigo meu, eu resisto a tudo, menos tentações. Eu ri, porque foi engraçado o que ele falou, mas pelo menos ele foi honesto, ele foi sincero. E tem gente que é assim, olha, eu resisto a tudo, menos tentação. Porque a tentação não é fácil. A tentação é, em outras palavras, o que você gosta de servir em pratos. Foi por isso que quando o povo saiu do Egito, eles desejavam comer a comida que estava no Egito. Aquilo foi para eles uma tentação, porque eles estavam no deserto, se deliciando, agora só com maná. E eles pensavam, ai, que saudade das cebolas e das carnes que tínhamos no Egito. A tentação é sempre o desejo que o seu coração quer. E Satanás sabe disso, por isso que não é fácil vencer as tentações. Voltando mais uma vez para o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15. Eu não tenho 15 projetado, eu tenho 16, mas ele diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso é importante porque
Como a gente vai vencer as tentações? Como vamos vencer isso que nos afasta de Deus? Sabendo que temos agora um representante no céu, que pode se compadecer de nós, que pode nos ajudar nas nossas tentações, porque Ele próprio foi tentado. E Ele sendo tentado venceu. Lembra que Jesus, tem muita gente que fala, as tentações de Jesus não foram tão severas. Foram severas sim, eu vou mostrar para você daqui a pouco. No verso seguinte, verso 16 então, ele diz, cheguemos pois com confiança a esse trono, vamos chegar perto de Jesus. Está sendo tentado, se aproxima dele. Está difícil para você, chegue perto dele, não se distancie de Deus, para que você possa alcançar misericórdia e achar graça, e sim ser ajudado. Ele diz, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você está sendo tentado? Pega essa ameaça chamada tentação e traga para o trono da graça, porque em tudo Ele foi tentado. Jesus sofreu tentações e Ele pode se compadecer de nós. Ele sabe como é difícil quando você está passando por uma necessidade, como era o caso dele, e você não pode se comprometer, você não pode se corromper, e Satanás coloca na sua cara, e aí? Vai aceitar o suborno? Vai aceitar esse negócio? Se você se curvar diante de mim, eu te dou. E você vai dizer como Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, Jesus venceu e você pode vencer também. A tentação virá mais cedo ou mais tarde, todo o tempo. E todas as vezes que você for tentado, olhe para Ele. Tire os olhos da tentação, se aproxime dele, fale com ele, fale daquilo, não descredencie ela, não fale, não é real, ela é real. Mas deixa eu dizer uma coisa, a tentação é real, mas Jesus também é real. A tentação mexe, mas Jesus te transforma. Quando a tentação vier, vá para Ele, deixe Ele te transformar. E diga, você venceu Jesus, eu vou vencer. Não há desculpa de alguém dizer, eu não posso porque eu sou carne. Jesus disse, eu também fui carne e eu venci. Isso é mais forte do que eu. Jesus diz, eu sei, mas eu venci e te dou poder para vencer as tentações. Vamos nos aproximar dele. O escritor de Hebreus diz, pense bem, eu não tenho projetado, capítulo 12, verso 3 e 4, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado, porque vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar sangue. A luta de Jesus contra a tentação foi tão grande que o escritor de Hebreus, e a gente sabe que isso aconteceu lá no capítulo 26 de Mateus, quando ele chorava em agonia por causa do momento que lhe aproximava, e gotas de sangue saíam do seu suor, porque Jesus sabia ali, ele podia dizer, não chega, basta, eu não vou passar por tudo isso. Ele teve escolha, como Adão teve escolha, de não ir para a cruz, mas ele resistiu a essa tentação. Ele resistiu às tentações que lhe foram propostas ali no deserto, quando ele sozinho, porque esses são os momentos mais difíceis de vencer uma tentação, quando você está só. Mas ele olhou para o Pai, ele olhou para a palavra, se alimentou e se apoderou dela e venceu as tentações. E porque ele venceu, você e eu podemos vencer. Você já venceu várias e vai vencer outras. Eu já venci várias e vamos vencer outras. Porque Satanás não tem mais poder sobre nós. Amém? Não podemos nós esquecer disso. Hebreus 2,18 diz, porque sendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você está sendo tentado hoje? Está passando por uma luta grande? Ele vai te socorrer, em nome de Jesus eu oro. Ele vai te dar o escape, você não vai aceitar esse suborno, você não vai aceitar essa cantada, você não vai aceitar essa agonia que está dentro de você, de se entregar a essas delícias. Jesus irá te socorrer. As tentações podem nos afastar de Deus, mas Jesus está aí para vencer as tentações conosco. E não só as tentações, mas também há uma outra coisa, que é a ignorância. A ignorância pode nos afastar de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso?
O escritor de Hebreus, no capítulo 5, verso 2, diz assim: Ele é capaz de se compadecer. Lembra que ele, sendo humano, ele pode se compadecer. De quem? Dos que não têm conhecimento, ou em outras traduções, dos que são ignorantes. E por serem ignorantes, por não terem conhecimento, se desviam da verdade, visto que ele próprio está sujeito a fraquezas. Entenda uma coisa, esse texto não está dizendo aqueles que não são inteligentes, aqueles que não são educados, aqueles que não são instruídos. Não ter conhecimento nesse texto quer dizer que a pessoa não dá atenção devida às questões que são importantes em sua vida. E a questão mais importante que eu e você temos é de um relacionamento fervoroso com Deus. São as pessoas que estão se afastando de Deus nesses dias. Estão lhe faltando conhecimento, estão sendo ignorantes. Porque, irmãos, irmãs, queridos, o que é mais importante nessa vida é terminar essa carreira junto do Pai. Tudo que você conquistar nessa vida vai ficar. Todas as suas medalhas vão ser um dia jogadas fora, todos os seus troféus. Mas o que você está aí edificando nele, isso é para sempre. Então, ignorar isso. Eu falava com uma pessoa no Brasil quando eu estava lá: olha, do que adianta tudo isso, se no final ele olhar para você e te dizer: quem é você? Eu não te conheço, afasta-te de mim. Eu quero olhar para os olhos dele e ouvir: bem-vindo, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Não ignore o seu relacionamento com o Pai. Não se afaste dele. Jesus veio a esse mundo para ser o sacrifício perfeito. Jesus veio a esse mundo para apresentar a Deus de uma maneira nova. Jesus veio a esse mundo para se compadecer das nossas fraquezas. E Jesus veio nesse mundo para nos ajudar contra as tentações e a ignorância. A sua humanidade mudou a história. Quer a pessoa acredite, quer ou não. Hoje ela está escrevendo um cheque, olhando um calendário, que nós estamos no dia 6 de dezembro de 2020. 2020, depois de Cristo, depois que o Verbo se fez carne. Eu concluo com esse texto, Isaías 59, 1, que diz: vejam, observem, fiquem atentos, o braço do Senhor não está tão curto que não nos possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não nos possa ouvir. O Verbo se fez carne, esteve entre nós e está ouvindo aqueles que o clamam. E eu oro em nome de Jesus, que você possa hoje entregar o seu coração para Ele. Entender que a humanidade de Cristo mudou a história, mas pode mudar a sua vida, se você se entregar para Ele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça por um momento, deixa eu orar por você. E muito obrigado por ter ficado comigo até o final dessa mensagem. O Espírito Santo me fala que há pessoas que estão me assistindo, que hoje é o seu dia. Hoje, como a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato, e as minhas mãos não estão curtas que não possa te salvar. Não importa o tipo de pecado que você tem cometido, não importa as tentações que você tem enfrentado, Ele se fez carne, esteve entre nós, e Ele te conhece, Ele se compadece de você, e Ele quer te salvar, e as mãos deles estão estendidas para você neste momento, e tudo que você tem que fazer é dizer: Jesus, eu entrego a minha vida para Ti, eu quero Te receber como meu Senhor e meu Salvador. Muda a minha história, muda a minha vida, faça de mim um filho de Deus. Eu te prometo que o seu nome será escrito no livro da vida, porque a palavra de Deus assim diz. E um dia, quando os seus olhos se fecharem aqui, a primeira face que você vai ver é a dele, e o primeiro abraço que você vai receber é o dele. O primeiro que vai enxugar as suas lágrimas será Ele, porque só Ele te conhece, porque Ele é como nós. Pai, muito obrigado por essas vidas que estão se entregando hoje. Obrigado por a salvação que está tendo em massa neste momento. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.
Entre em contato conosco, nosso e-mail está aí, infompchurch.us. Eu quero te agradecer por ter estado conosco. Obrigado por ser parte dessa igreja, mesmo que online nesse momento. Que o Senhor te abençoe. Não perca a mensagem da semana que vem, quando falaremos da importância da divindade de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco. A paz a todos.